Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando por aqui para falar um pouquinho, as minhas impressões a respeito da prova de segunda fase em Direito Administrativo, agora publicada, que foi realizada no dia 10 de setembro de 2023, último domingo. Bom, eu queria fazer aqui alguns comentários sobre a prova. Em geral, foi uma prova boa, com os temas mais clássicos da segunda fase. A peça me surpreendeu bastante, foi uma peça que não caía há bastante tempo. E foi muito tranquila, Nós tivemos agora uma republicação do gabarito preliminar. Nós tivemos um lançado no próprio dia 10, à noite, e depois um lançado na quarta-feira subsequente, falando um pouco sobre algumas modificações. E uma modificação importante que teve foi um alargamento do cabimento da peça, tá? Então, lendo aqui o enunciado, em agosto de 2016, o município esbulhou um imóvel rural da Fabiana, um imóvel privado, para a construção de uma via de ligação entre a área urbana e rural do município, Então, aqui, interesse público. O município iniciou a obra em janeiro de 2017, concluindo com sucesso um ano depois. A terminado o esbulho, Fabiana faleceu e na partilha o bem ficou para o filho Fabrício, Na época ele morava fora do Brasil e aí com isso ele voltou para o Brasil. E quando ele voltou, ele ficou sabendo, a respeito dessa questão. Ele não teve condições ali, financeiras nem psicológicas para tomar qualquer providência. E agora, na semana passada, ele ficou sabendo, que ele teria perdido a sua propriedade em decorrência desse esbulho da prefeitura, E aí ele pergunta aqui, do município Alfa, qual seria, pediu para você entrar com a medida para defender os interesses do Fabrício. Então a gente está diante de uma desapropriação indireta, pessoal? Aqui seria uma petição inicial com o fundamento na desapropriação indireta. Uma coisa importante é que como o gabarito, teoricamente, ele foi ampliado, porque veja que ele coloca agora aqui qualquer petição inicial, Então agora não é mais necessariamente você tenha colocado ação de desapropriação indireta. Você pode ter colocado ação de indenização, Ação de reparação civil. Qualquer ação nesse sentido ele tem que aceitar. Vamos mandar para a vara da Fazenda Pública, do município X, do município Alfa, perdão. E aqui ele fala que o estado é o estado X, Fala? Não fala, Então se ele não fala estado X, pelo jeito aqui ele não fala que é o estado X. Só fala que é o município Alfa, Então se é o município Alfa, não fala aqui, Estado. Bom, enfim, então não sei por que ele colocou aqui estado X, mas é o município Alfa. A qualificação, Fabrício é o autor, o município Alfa é o réu, Como no enunciado ele falava que ele não tinha forma de custear, você tem que fazer ali um pedido de justiça gratuita, Então lá nos pedidos, ou abrindo um tópico falando sobre a gratuidade da justiça do artigo 98, tá? Aqui, com relação à prescrição, aplica-se o prazo de 10 anos, artigo 1238, parágrafo único do Código Civil. Não se aplica a súmula 119 do STJ, a gente falou sobre isso na aula. Essa súmula ela já está superada, porque agora o prazo tem que ser interpretado com o novo Código Civil, A época da súmula era o Código de 1916, e agora você tem o Código Civil de 2002, tá? Basicamente, na fundamentação, o artigo 35, falando que aqui, nesse caso, você tem direito a uma indenização. Essa indenização está baseada, inclusive, lá no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, a desapropriação por interesse público. Eles não observaram, o processo legal, porque simplesmente invadiram o terreno, e por isso você tem direito a uma indenização com perdas e danos, tá? E é basicamente isso que você vai pedir na hora de finalizar a sua ação, Você vai pedir, então, que além da indenização, que sejam todas as correções, Correção monetária, Também vai pedir os juros compensatórios, na forma como está determinada na lei de desapropriação, que é a lei 3365 de 41, tá certo? Bom, pede para citar o réu, condenação em custas e honorários, faz ali o valor da causa, que é o fechamento padrão, como nós já estamos acostumados. Então, a peça muito tranquila, até me surpreendeu, fazia muito tempo que não caía desapropriação indireta. Eu estava efetivamente apostando aí num recurso, mas que bom, espero que você tenha ido bem. E agora, com o alargamento do cabimento, da petição inicial, imagino que isso pode favorecer mais pessoas ainda, tá bom? Vamos para a questão 1, assunto que normalmente é cobrado em prova, improbidade administrativa, um tema clássico de primeira e segunda fase, Aqui ele narrava a situação que o Ministério Público agiu, entrou com uma ação, contra Bruno, que é um servidor público, pela prática de improbidade, e também colocou o particular Carlos, Então, em tese, essa ação é uma ação só para punir servidor. Mas a própria lei de improbidade fala que se conjuntamente, o particular agir em
conluio, em combinação com o servidor público, é possível sim colocar os dois como réus, né? Então, Bruno, lá no exercício da função, recebeu de forma dolosa, porque agora tem que ser com dolo, um dinheiro, né? Pago por Carlos, tá bom? Porque ele tinha ali um interesse em cima de uma ação que o agente público deveria praticar, né? De acordo com a inicial, Carlos dolosamente pagou a propina para o Bruno para agilizar a expedição da certidão no nome dele. E aí a primeira pergunta era se o Carlos poderia ser responsabilizado por ato de improbidade, ou seja, o particular. Claro que sim, né, pessoal? O artigo 3º lá da lei de improbidade diz que nessa hipótese, atos dolosos podem ser também processados os agentes privados, né? Porque ele agiu em conluio com o Bruno. Então, Carlos também, que é o particular, pode ser processado. E é possível a celebração de um acordo de não persecução civil? Essa é a grande novidade da lei, né? Na aula de improbidade, inclusive, quem é nosso aluno aqui do ProOrdem, eu falei sobre isso. O acordo de não persecução civil, pessoal, é a novidade da alteração da Lei 14.230. Então agora é possível a qualquer momento, desde que, né, os requisitos estejam preenchidos, ou seja, todos concordem, ele se comprometa a devolver o dinheiro e a homologação seja feita pelo juízo, tá? E aí, então, nesse caso, é possível. Aqui no próprio enunciado ele falava que após a fase de instrução foram produzidas fartas provas do ilícito, né? E o Ministério peticionou requerendo para manifestar sobre um acordo, para se manifestar sobre um acordo de não persecução civil. É possível, né? Ela pode ser feita a qualquer momento do processo. Nenhuma surpresa. A questão 2 eu julgo que era a mais chatinha, a mais difícil, né? Sempre entre as 4, uma é a mais difícil. Na minha visão, é a questão 2, que contava que o Estado Alfa, por meio de uma secretaria, após um processo licitatório, celebrou um contrato administrativo com uma sociedade, né, para fornecer aparelhos respiradores. Durante a execução, eles fizeram uma declaração falsa com relação às especificações técnicas dos equipamentos, né? E aí um órgão interno do Estado, autotutela, identificou essa conduta ilícita e, por isso, instaurou um processo administrativo para responsabilizar a empresa contratada. E aqui ele fala que com base na nova lei de licitações, então não tem por que citar a 8666, é a 14.133. Lá no contrato há uma previsão expressa, né, de que a fiscalização vai gerar penalidades, né? E aí a letra A pergunta se no bojo do processo administrativo, além da multa, é cabível a aplicação de outra sanção. Sim, né, pessoal? Lá na lei de improbidade de licitações, o artigo 156, ele fala, né, a respeito tanto dessa questão da penalidade pecuniária, que é a multa, como também a possibilidade da declaração de inidoneidade moral da empresa, né? Então ela não pode mais licitar em decorrência essa mais uma sanção que a empresa vai ter em decorrência dessa fraude, né? E ele pergunta quem é a autoridade competente para aplicar essa multa. Ora, seria o secretário, né? Porque quem está fazendo é a Secretaria Estadual de Saúde. Então, quem teria competência para tanto? Artigo 156, parágrafo 6º, inciso 1 da Lei de Licitação, a Lei 14.133, é o próprio secretário, né? Que a competência seria dele por ser o órgão responsável por fazer a licitação. Tá bom? A questão 2... uma questão batida, né, sobre concessão pública. Inclusive, na última prova, como veio concessão pública, exame 37, falei, acho que eles devem pedir aqui uma questão de consórcio, né, ou de PPP, mas perguntaram de novo, né, uma replicação de conteúdo, por isso que a gente nunca pode deixar de dar o conteúdo só porque já caiu na última prova. Aqui ele está perguntando de novo, claro que um outro tema, mas envolvendo concessão pública novamente, né. E aí, porque a concessão caiu na prova do exame 37 na peça, e aqui ele está perguntando em questões. Sociedade empresária de capital privado sagrou-se vencedora de uma licitação e formalizou um contrato de concessão para serviço de metrô, né? E quem paga isso é o usuário por meio da tarifa, né? Foi necessário a terceirização de parte do serviço para a realização da manutenção dos trilhos, né? E, além disso, foi feito um rearranjo societário para que o controle acionário passasse para uma outra empresa. Quando eu dei essa aula de concessão, eu até expliquei o que aconteceu com a Enel aqui em Goiânia, né? A Enel foi vendida para a Equatorial, o exemplo que eu dei em sala. E a Equatorial agora ficou responsável pelo controle acionário da Enel. Gente, isso é possível, claro que é. Senão não teria acontecido aqui, né? Então a letra A, a sociedade empresária precisa fazer licitação para contratar ação de terceiro para manutenção de trilho? Não, gente. A licitação ela só é obrigatória para quem faz parte da administração pública direta ou indireta. Concessionária não faz parte da administração pública, certo? Não faz parte, não integra a administração. Então ela não precisa respeitar o artigo 37. Então não precisaria de licitação.
Agora, com relação à transferência do controle acionário, precisa de anuência do poder concedente? Sim, gente, expressamente no artigo 27. Eu lembro ainda na aula de marcação que a gente fez quando estudou essa lei, no nosso curso presencial aqui em Goiânia, eu citei para vocês o artigo 27 da Lei 8987 do controle acionário da concessionária. Espero que você tenha acertado, né? E a última questão falava sobre uma vontade do poder público de vender bens imóveis, até que enfim perguntaram sobre a alienação de bem público. Fazia tempo que eles não perguntavam desde a Lei 14.133, né? E aí ele trazia aqui que há muito tempo ele não estava sendo utilizado, para deixar claro que é um bem dominical, então pode ser vendido, né? E o Estado, então, instaurou um processo para verificar a existência de interesse público para fazer a venda. Ao tomar conhecimento que o Estado ômega pretendia vender o imóvel, uma autarquia beta manifestou um interesse. Então, na primeira pergunta, questiona se é lícito a venda do imóvel sem licitação para a autarquia. Nesse caso né, pessoal? É uma hipótese de dispensa de licitação. Por que é uma hipótese de dispensa? Porque eu estou fazendo uma alienação para alguém que faz parte da administração pública, né? Faz parte da administração indireta, porque é uma autarquia. Então, o próprio artigo 76, né, inciso 1, a linha E, da Lei de Licitações, prevê essa possibilidade de você doar para outra entidade sem necessidade de fazer licitação, né? Um caso de dispensa. Já na letra B, ele fala que o empresário, né, queria comprar o imóvel para fazer a construção de um shopping center. E aí ele fala se é lícito a pretensão do empresário, né, de fazer a venda sem a intenção do governo, do Estado, né, do Estado ômega, vender esse imóvel para a construção de um shopping center. Aí não, né, pessoal? Porque não está nenhuma das hipóteses, nem de dispensa, nem de licitação. Então a gente usa o 76 caput, inciso 1, para poder vender para alguém que não faz parte de uma hipótese nem de inexigibilidade e nem de dispensa. Você precisa, então, fazer licitação normal, porque essa é a regra, né? Aqui a hipótese de dispensa é muito específica para bens dentro da própria administração pública. Tudo bem? Então, basicamente, a prova cobrou 2 questões de licitação, né? Uma questão de contratos e uma questão de improbidade. E a peça falando sobre intervenção do Estado na propriedade, né? Temas bem diversos. Licitação é um tema que a gente sempre fala que cai, contratos é um tema que a gente sempre fala que cai, então por isso não pode deixar de estudar. Mas uma prova bem tranquila, acredito que nós vamos ter aí um resultado bem satisfatório e espero que você também tenha ido bem, tenha conseguido acertar as questões, tá? Qualquer comentário deixa aqui no vídeo e a gente volta a se falar em breve. Um grande abraço.